Glória a Deus, graça sobre graça. É isso aí, programa Virtude do Espírito nesta manhã, abençoando a sua vida. Estamos ao vivo no Facebook, na página da igreja. Entra no Facebook e coloque lá Igreja da Virtude do Espírito de Deus. Glória a Deus. O número de seguidores tem multiplicado nesses últimos dias. Glória a Deus. Então, Igreja da Virtude do Espírito de Deus é a nossa página, e você curte lá, que aí quando nós publicarmos algo já chega a notificação a você. Torne-se um seguidor. E eu peço encarecidamente, pela misericórdia de Deus, pelo poder do nome de Jesus, que você compartilhe essa transmissão. Tá bom? Compartilhe para nós aí. Há muitas pessoas acuadas, desesperançadas, e essa palavra vai fortalecer. Então compartilhe em nome de Jesus. Muita gente online já, glória a Deus. Muita gente aí sedento da palavra. Bendito é o Senhor. João 14 diz a palavra, ó, não permitais que o vosso coração se preocupe. Olha aí. Então você vê que primeiro é a preocupação. A preocupação leva você à dúvida. Preocupação, ela é a semente da dúvida, ela semeia a dúvida. Quando você se torna preocupado, Se preocupar não é algo totalmente pejorativo, mas é algo prejudicial. É algo prejudicial, sim. Então o Senhor disse, não permitais. Significa, não permitais que eu tenho a capacidade de suportar. Eu tenho a capacidade de vencer a preocupação e a dúvida. E o que é? Qual é essa capacidade? Crer em Deus e crer em Jesus Cristo. Crer em Deus e crer em Jesus Cristo. Quer dizer, me alimentar da palavra, olhar para o que Ele fala, É exatamente isso. Quando eu olho para o que o meu Deus fala, quando o que Ele estabelece é a minha direção, é o que me guia, então eu vou estar isento, vou estar protegido da preocupação. Meu coração tem estado em paz, tem. Eu tenho muitos motivos para desesperar, para preocupar, mas eu estou crendo em Deus, e eu tenho autoridade para falar isso para você, porque meu coração tem paz, meu coração tem alegria em fazer. Eu não estou acuado, eu não estou amedrontado, não. Por quê? Por causa da fé. A fé é o antídoto para todo mal, a fé. Não existe nada maior do que a fé no mundo, não existe. Não existe capacidade maior para o ser humano do que a fé. A fé é o que o homem deve guardar. Você entende isso aí? É por isso que lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 35, eu estou aqui, pastor, deixa. Hebreus 10, 35 diz a palavra de Deus, portanto, não abandoneis a vossa confiança. Não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Isso aqui, claro que está falando de todos os galardões, todas as recompensas, porque galardão é recompensa, é as riquezas que a esperança promove, que a fé, porque o contexto aqui é a mesma fé, a esperança. Você está entendendo? E um desses galardão é a paz, é a alegria, é a integridade, é a capacidade para se manter íntegro. Um desses galardões é a salvação, a vida eterna, é a cura, é a provisão, se o homem não abandonar a esperança, não abandonar a fé, se não permitir que a preocupação entre, então ele vai receber. O problema é que as pessoas, o que é permitir a preocupação? É você começar a se comportar
de acordo com o raciocínio lógico que começa a atuar em você, de acordo com as notícias, né, com o que a televisão mostra, e você começa a sair da palavra, você começa a conceber aquilo dentro de você, aí a preocupação vem e começa a paralisar você na sua amabilidade. Você começa a deixar de viver o amor, e quando eu digo viver o amor, é deixar de viver Jesus Cristo, deixar que Jesus Cristo atue nas suas decisões. Amém. É isso. Fecha a porta. Bendito é o Senhor. Então ele diz, não abandoneis a vossa confiança. Você vê essa confiança aqui, como já disse, é a fé. Não há nada que possa destruir a fé, nada. Nenhuma arma forjada do Satanás destrói a fé, nenhuma. Por exemplo, quem foi o homem que mais sofreu depois de Jesus? Foi o Jó. O Jó perdeu a fé dele? O Satanás destruiu a fé do Jó? O Satanás matou todos os filhos de Jó. O Satanás levou toda a riqueza de Jó. O Satanás tocou no osso, tocou na carne do Jó. Mas tocou na fé do Jó? Não. Porque a fé é uma decisão sua. A fé não pode ser destruída. A fé, ela é abandonada, é diferente. É abandonada. Olha o que diz a palavra: portanto, não abandoneis. Ele estava falando das dificuldades que esse povo aqui enfrentou. Você está entendendo? O apóstolo aqui, que eu creio que era o Paulo, ele diz lá no versículo 32: contudo, lembrai-vos dos primeiros dias, em que depois de seres iluminados, suportastes uma grande provação e sofrimento. Olha aí, presta atenção. Olha o versículo 32 do capítulo 10 de Hebreus. Versículo 32 do capítulo 10 de Hebreus. Contudo, lembrai-vos dos primeiros dias, em que depois de seres iluminados, quer dizer, conhecido a Deus, aceitado a Jesus Cristo, suportastes uma grande provação e sofrimento. Olha, não era só provação, não, era sofrimento. Nós estamos passando por uma provação. O povo de Deus ainda não está no sofrimento, não. Provação, a preocupação, ela tenta entrar. A provação, o medo tenta te parar. Sofrimento é você sentir já na carne, na circunstância. Sofrimento é quem está com o doente lá no leito. Sofrimento é quem está passando fome, quem está privado. Pessoas que viviam do sinal, viviam da venda ambulante, né? Muitos já estão sofrendo, porque são pessoas sem reservas. E essa igreja aqui, ela vivia os dois, né? Essa igreja aqui, o apóstolo diz: suportastes uma grande provação e sofrimentos. Já estava vivendo os dois. Você está entendendo? Algumas vezes fostes exposto ao público como espetáculo de humilhações e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que da mesma forma foram ofendidos. Presta atenção. Olha como essa igreja era uma igreja de fé. Quer dizer, às vezes o sofrimento, a ofensa não era nem para eles, mas eles se associavam, demonstrando que professavam a mesma fé. Não era nem com eles o problema, mas eles não podiam, porque se acovardar era negar a fé naquele momento. Era negar a fé. Então ele disse: vocês se associaram aos que estavam sendo ofendidos. Aí ele disse: porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, olha aí, como também recebeste com alegria o confisco dos vossos próprios bens.
Ah, você é cristão? É? Então a sua casa não pertence mais a você, agora é do governo. A sua fazenda não pertence mais, o seu boi. Você perdeu tudo, você é um fora da lei. Daqui a pouco isso aí vai acontecer de novo, quando a marca da besta for imposta sobre toda a humanidade. Quem não aceitar vai sofrer o confisco de tudo, mas vai receber a vida eterna, a salvação. Quem fizer acordo já está condenado ao inferno. Aí eu quero ver daqui uns tempos o que vai valer a riqueza terrena. Aí eu quero ver os valentes. Então ele diz, como recebeste o confisco dos próprios bens. Olha como era uma igreja de fé. Pois estavas convictos de possuirdes bem muito superiores e que duram para sempre. Então o apóstolo aqui, o homem de Deus que escreveu, ele mostrou o exemplo dessa igreja. Só que chegou um momento que essa igreja estava pensando já em desistir. Chegou um momento que muitos dessa igreja, estavam ali já esmurecendo. Claro que não eram esses mesmos aqui que no início viveram essa intensidade de fé. Não eram os mesmos. Mas eram filhos da fé dessas pessoas. Foram pessoas que foram resgatadas do mundo pela fé desses valentes aqui, que sofreram a perda, o confisco, se juntaram à vergonha que muitos estavam sofrendo. Então, essa nova geração aqui estava em dúvida. Aí o apóstolo disse: não abandoneis. Vocês já sofreram tanto, já suportaram tanto. Todas essas adversidades que vieram sobre vocês, vocês desistiram? Todas essas adversidades que vieram sobre vocês, destruiu a fé de vocês? Não, não destruiu. Porque a fé não pode ser destruída. Era isso que ele estava dizendo. Ele estava dizendo: a fé, ela é abandonada. Ela é abandonada. Ninguém destrói a fé, porque a fé é um dom de Deus. E ninguém destrói o dom de Deus. Ninguém. Ninguém. É você que escolhe abandonar ela. Tem gente que diz: ah, minha fé acabou. A fé não se acaba não, filho. Não. Você abandonou. E quando é que eu abandono a fé? Quando eu começo a dar ouvido para o mundo. Quando eu começo a dar atenção, quando as coisas do mundo começam a me mover mais do que as coisas de Deus. Quando eu paro de congregar, quando eu paro de ir à igreja, quando eu paro de ler a Bíblia, quando eu paro de orar, eu estou abandonando a fé. Você está abandonando ao pouco. Daqui a pouco você vai ver que você abandonou totalmente ela, porque você já não vai mais ter força. É isso. Então ele disse: portanto não abandoneis a vossa confiança. Depende de vocês. Vocês suportaram coisas piores e agora vocês estão querendo abandonar? Não. Ninguém foi capaz de destruir a fé dentro de vocês. Ninguém. É por isso que o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, concluí a carreira, guardei a fé. Quer dizer, não abandonei ela. Não abandonei a fé. A fé você tem que guardar, meu filho. A fé você tem que conservar ela aí guardada. Tem que regar. Se você deixar de regar a sua fé, então você vai estar abandonando ela, pouco a pouco. Daqui a pouco você é uma pessoa morta, sem fé, porque sem fé você morre. Sem fé você desaparece da presença de Deus. É isso, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós somos salvos pela fé. Nós somos curados pela fé. Nós vencemos as adversidades, a peste, a praga, pela fé. As privações pela fé. Nos levantamos do opróbrio, da prostração. Deus nos levanta pela fé.
É pela fé que nós ressurgimos. Se você não abandonar a fé, você não pode ser vencido. Você está entendendo? Se você não abandonar a fé, você não pode ficar desamparado. Porque a fé é a garantia da presença de Deus zelando por você. É a garantia da mão de Deus com você, a garantia do sucesso, da proteção, da cura, da salvação, da libertação. A fé é essa garantia. A fé é essa garantia. E o mundo não conhece, porque isso pertence a nós. Você entende isso? O mundo está apavorado, está desesperado. Mas nós não. Então ele disse, em verdade vos afirmo, olha ali o que ele disse, em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança. O que é a perseverança? A perseverança é a circunstância estar tão difícil, mas você não abandonar a fé. Isso é a perseverança. São as circunstâncias que vão dizer se eu sou alguém perseverante ou não. Você não pode manifestar perseverança em tempo de paz. Sabia? Em tempo de paz você ainda manifesta a fé em outro probleminha que surge, em outra circunstância difícil que surge. Mas perseverança é quando tudo está dizendo não e você continua com a sua fé guardada, que nem o Paulo disse. Esse é o homem perseverante. Porque quem vai ver que ele é perseverante são as pessoas. Porque vão dizer, peraí, todo mundo parou. Esse camarada tem motivo para parar, mas ele não para. Por quê? Porque ele é o combustível dele, é a fé. A fé. É isso, isso é perseverança. A perseverança só se mostra quanto mais a adversidade cresce. Quanto mais a adversidade cresce, mais a perseverança se mostra. Por quê? Por intermédio daqueles que continuam vivendo a fé. Não é a sua intensidade que aumenta, não. É o problema que aumenta. Você está entendendo? É o problema que aumenta. No tempo de paz, você continua vivendo a fé, só que você não percebe que está vivendo ela. Você não percebe que você é uma pessoa de fé no momento de paz, porque você não vê. Você não vê a fé. Você vê uma atitude sua ali agindo, mas você não vê a fé. Aí as circunstâncias vão piorando e você continua no mesmo 60 por hora. Vou dar um exemplo para você compreender o que eu estou falando. Tempo de paz, você está 60 por hora, mas você não percebe, porque tudo está em paz. Aí vai dificultando, você continua 60 por hora, você está na fé. Viver a fé é 60 por hora, um exemplo aqui. Mas aí as dificuldades vão aumentando, você continua 60 por hora. Daqui a pouco está caindo tudo à tua volta, você continua 60 por hora. Você não mudou. As circunstâncias não influenciaram você. E as pessoas vão dizer, rapaz, que perseverança é essa? Que fé é essa? É a mesma fé que você estava vivendo no tempo de paz. São as circunstâncias que mostram que você é perseverante, porque você continua lutando da mesma maneira quando as circunstâncias já não são mais favoráveis. Isso é a fé. Foi isso que o diabo tentou fazer com Jó. O Jó disse, Deus me deu e eu adorei, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mulher, quando Deus nos deu, tu estava alegre, mulher. Agora que Deus tirou, tu está querendo abandonar? Jó continuou na mesma integridade. Aí Jó olhou para ele, viu só a pele e o osso. A mulher dele fugindo já do hálito dele, porque até o hálito dele já incomodava.
Ela chegou e disse: amaldiçoa teu Deus e morre, apesar de esse estar no início do livro, mas isso aí já foi falado lá, quase no final lá, da circunstância. Isso aí foi falado já quando já a circunstância estava insuportável já para aquela mulher. Você está entendendo? Ela já não suportava mais. Ela abandonou a fé dela naquele momento. Você está entendendo? Ela ficou do lado dele um bom tempo, na perseverança. Chegou um tempo que ela abandonou a fé. Ela disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí o Jó exclama: eu sei que o meu Redentor vive, e que depois no final se levantará em meu favor. Quer dizer, a mesma fé. A mesma fé. Então é isso. E ele diz: o meu justo viverá pela fé. Aleluia. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, olha aí, a perseverança é você cumprir a vontade de Deus. A perseverança é você não se excluir, é você não decidir abandonar o que Deus quer que você continue fazendo. É o que eu estou fazendo aqui, perseverando. Você está entendendo? Eu tinha respaldo legal para não estar aqui mais, porque eu sou um homem dependente de Deus. Eu sou um homem desprovido de reserva desse mundo. Eu sou um homem disso, desprovido de reserva. Então eu tinha motivo para estar me preocupando comigo mesmo, e isso seria um motivo legal diante de Deus, um motivo verdadeiro. Eu não ia me condenar por isso. Só que eu sou da fé. Eu tenho uma fé e eu não vou abandonar ela. Eu não vou abandonar. Eu vou permanecer nela. Então ele disse: em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Quer dizer, alcanceis a promessa. Alcanceis a promessa. A promessa não vem até que você cumpra a vontade de Deus. E você não pode cumprir a vontade de Deus abandonando a fé, permitindo que o seu coração se perturbe, deixando de crer em Deus, deixando de crer em Jesus Cristo. É isso. É exatamente isso. Tem gente que na dificuldade, a primeira coisa que ele sacrifica é o que ele fazia para Deus. Pessoas que na dificuldade, a primeira coisa que sacrifica era o que fazia para Deus. Sacrifica o culto a Deus, sacrifica a oferta que era de Deus, sacrifica o dízimo, quer dizer, olha para o problema, e a primeira coisa que ela sacrifica era o que ela fazia para Deus. Deixa de cumprir a vontade de Deus. Nós temos que sacrificar primeiro as nossas coisas. Primeiro as nossas coisas. Você está entendendo? Fazer que nem o Jacó. O Jacó, rapaz, Deus é lindo demais, O Jacó, na dificuldade, na grande angústia, ele fez passar tudo que ele tinha lá no Val de Jaboque. Ele sacrificou tudo. O Jacó estava em grande angústia, com medo de morrer. Chegou a notícia: Esaú vem contra ti com 400 homens. O Jacó, o coração dele desfaleceu. Até o meu desfaleceria. Até o meu desfaleceria. O que foi que o Jacó fez? Dividiu toda a riqueza dele que Deus tinha dado para ele. Toda a riqueza que Deus tinha dado, o Jacó dividiu em grupo. Eu vou mandar esse com 2 horas depois, que é para ver se abranda a fúria do meu irmão que vem contra mim. Deu toda a riqueza dele de presente para o irmão. Quer dizer, sacrificou tudo. Sacrificou tudo. Deus está pedindo isso para você? Claro que não. Eu estou dando um exemplo bíblico do que o Jacó fez.
E o Jacó fez passar tudo ali, e ele ficou só no Val de Jaboque. Ele ficou só e disse: Senhor, eu abri mão de tudo, mas na tua presença eu não abro mão, fala comigo. E quando Deus apareceu para ele na teofania, ele segurou o anjo, ele segurou o Senhor. Então muitos largam primeiro Deus. A dificuldade vem, a primeira coisa que as pessoas sacrificam é Deus, é o que faziam para Deus, é a vontade de Deus na vida delas. É exatamente isso. Então olha o que diz a palavra: em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, ele exclama. Olha aí. Contudo, se retroceder, se voltar atrás, se abandonar a fé. Retroceder aqui no contexto é abandonar a esperança. Contudo, se abandonar a esperança, minha alma não se agradará dele. Não se agradará. E ele disse: nós, entretanto, não somos dos que regridem, dos que abandonam a esperança. É por isso que eu digo, eu não sou dessa espécie. É aqui, essa referência. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Salvos caminham. Então, o Senhor Jesus, ele disse: não permitais que o vosso coração se perturbe, se preocupe, ou não se turbe o vosso coração, como está na sua tradução. Esse não se turbe aí não permita que o seu coração entre em perturbação. O que é o coração perturbado? É uma pessoa que não sabe o que fazer, é uma pessoa que tem um comportamento indeciso, um comportamento atarentado pelas notícias, pelas evidências de seus olhos. Quando você vê uma pessoa que não sabe o que fazer, andando de um lado para o outro, essa pessoa está com o coração perturbado. E ele disse: o remédio para isso é o quê? A fé. Credes em Deus, crede também em mim. A fé, a esperança. Credes em Deus, crede também em mim. Essa é a solução. Nesses momentos nós temos que crer em Deus. Nós temos que crer que Ele é poderoso, que Ele é soberano, que Ele reina e que não há ninguém que possa resistir a Ele. Não há ninguém. Se Ele diz que eu sou mais do que vencedor, então eu vou vencer, eu não vou fracassar. O diabo não vai vencer sobre mim. Não vai. Porque Deus falou que eu sou mais do que vencedor. Para mim é o suficiente. É o suficiente. Está escrito isso aí. Foi Deus que falou, através do seu servo. Somos mais do que vencedores. Ele não só falou, quanto Ele realizou a obra para me ser isso, em Jesus Cristo. Então, o mundo não pode me vencer. O diabo não pode me vencer. Por quê? Porque o grande eu sou está comigo. Está comigo. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Então pronto. Esse não temas aí não é o sentimento. Não. Porque o sentimento nós não podemos evitar. Esse não temas aqui é não deixe de produzir. Não deixe de perseverar. Não deixe de acreditar. E é a crença no sentido de se comportar. É essa crença. Ele não está falando da crença filosófica, não. A crença filosófica é aquela que é só em palavras, que você diz que está crendo,
mas o comportamento é contrário. Essa é a crença filosófica. Quando ele diz não temas porque eu sou contigo, não temer é acreditar no sentido de se comportar, continuar na integridade do que ele mandou você fazer, da produção que ele deu para você produzir. E ele diz: na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós. Quer dizer, ele está dizendo que se não houvesse muitas moradas na casa do pai dele, ele teria sido verdadeiro conosco. É isso que ele está dizendo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse dessa maneira, eu teria falado para vocês. Portanto, não se preocupe, porque eu vou garantir a morada de vocês. Eu vou garantir. Se não fosse dessa maneira, eu seria verdadeiro, porque eu sou a verdade. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então podem confiar na promessa, porque eu voltarei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, vós estejais também. Foi isso que ele disse no versículo 3. E quando eu me for e vos estiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Eu tenho para mim que esse versículo 3 aqui, para Deus, para Jesus Cristo, é como se fosse um dia. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A Bíblia fala isso. Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele foi preparar a morada para nós, para ele só é um dia. Para nós já se passou 2000 anos. Então é 2 dias para ele foi. Para ele só se passou 2 dias. E ele está preparando a nossa morada, eu creio que já está pronta. E ele vai voltar e vai nos levar. E se você abandonar a tua esperança, se você abandonar a fé, se você deixar de cumprir a vontade dele, então você perde essa morada. Você vê que nessas horas é que necessitamos de perseverança. Perseverança é continuar na integridade no que eu fazia já para Deus. Perseverança é isso. É continuar dando a produção que eu produzia. Perseverança é o contrário de abandonar a vontade de Deus. É eu permanecer firme na fé. E ele diz que nós sabemos para onde ele ia e conhecemos o caminho. Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Aí o Tomé não sabia, né? Não era consciente. Exatamente, não era consciente. Às vezes você já faz a vontade de Deus, mas não é consciente de que faz. Era o caso do Tomé. O Tomé já estava no caminho, já estava trilhando o caminho, mas não sabia, não tinha consciência que aquele era o caminho. E por isso ele ainda estava perturbado, preocupado. Você está entendendo isso aí? Pessoas que já estão em Jesus Cristo, mas não sabem o que tem. Não conhecem a plenitude de Cristo e por isso estão perturbados. São pessoas salvas? São. São pessoas ricas em Cristo? São. Só que não sabem disso porque não conhecem. Estão lá, mas não estão conscientes de quem eles são, da posição que eles estão e do que eles têm à disposição. E é por isso que ainda estão perturbados, como se não tivesse nada. Meu querido, se eu coloco R$100 no meu bolso, e num dia de fome, de extrema necessidade, eu não sou consciente de que eu tenho R$100 no bolso, eu vou passar fome,
eu vou lamentar, eu vou sentir agonia, tontura, fraqueza, mesmo tendo R$100 no bolso. Você entende isso? É assim que muitos estão vivendo em Cristo. Estão vivendo fracos, debilitados, famintos, porque não são conscientes do que Jesus preparou para eles. Foi o Tomé. Jesus disse: vós conheceis o caminho, vocês já estão nele. Aí o Tomé disse: Senhor, nós não sabemos o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Tomé. Você entende isso? Então, se você está com R$100 no bolso e não é consciente, isso não significa que você não tem o recurso para matar a fome num dia de fome. Não, você tem o recurso para matar a fome. Você é que não sabe que tem o recurso. Entende isso? Só vai te servir aqueles R$100 se você se tornar consciente que tem. Mesmo ele estando no teu bolso, e você com fome, se você não for consciente, você vai sofrer as mesmas consequências que alguém miserável que não tem nada está sofrendo. Mas quando você descobrir que tem R$100 no bolso, você vai lamentar, porque passou tanto tempo com fome, desnecessariamente. Você entende isso? Isso é o Evangelho. As pessoas estão aí passando privações, as pessoas estão aí, sofrendo o ataque de Satanás, enfermas, desenganadas, porque não sabem o que tem. Já está na conta depositado para você. Ele ainda deu um cheque em branco para você. Tudo que pedirdes em meu nome, o meu Pai fará. Até agora nada pedis em meu nome, pedi e recebereis para que a vossa alegria se complete. Isso é um cheque em branco. Isso é um cheque em branco. E esse cheque é para ser usado na sua necessidade. Esse cheque não é para ser usado para você esbanjar com os prazeres dessa vida, não. Esse cheque é na hora da necessidade sua, você assina. É na hora que vem alguém necessitado a você, você assina e pede: Senhor, eu estou entrando com esse cheque aqui nesse valor, porque há uma necessidade, Senhor, que tu concordaria em solucionar. Você entende isso aí? Então Deus, ele vai liberar dos céus. Vai. Essa é a minha fé. Eu já assinei o cheque já. Eu já coloquei já o valor. Senhor, eu preciso. E tu disse que pedi para que a vossa alegria se complete. Você vê que o homem não tem a alegria completa se não recebe de Deus? O próprio Senhor Jesus falou isso. Ser salvo é uma alegria? Claro que é. É uma alegria extraordinária, mas não é alegria completa ainda. Porque você pode ser alguém em Cristo salvo, mas está enfermo. Seus filhos estão passando necessidade, está desempregado, está devendo aluguel, a ponto de ser despejado. Isso é ter alegria completa? Não é. Falta pedir, falta acreditar no que Deus concedeu a nós. Falta primeiro ser consciente e acreditar nisso. Então o Tomé, ele disse: vós sabeis. Você acha que Jesus estava mentindo aqui? Quem era o errado aqui, Jesus ou Tomé? Claro que era o Tomé. Jesus disse: vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. O Senhor está mentindo. E como poderemos conhecer o caminho? Peraí, Tomé, é diferente. Tu não é consciente. Tu não acreditou ainda. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu estou indo para o meu Pai. Eu já falei que estou indo para o meu Pai. E eu já falei para vocês que se vocês permanecerem na minha palavra, permanecerem em mim, vocês um dia estarão comigo. Eu já falei isso para vocês.
Como é que tu esquece disso, Tomé? Se permanecerdes em mim, verdadeiramente sereis meus discípulos. Eu não falei isso para vocês? Eu não falei que se vocês conhecerem a verdade salvará vocês? Eu não falei que eu sou a direção para vocês seguirem o caminho? Eu não falei que eu tenho a palavra da vida eterna, Tomé? É porque tu não deu muita atenção, né, Tomé, nas verdades que eu te falei. É o que acontece nos dias de hoje. As pessoas não dão muita atenção nas verdades que são ministradas a elas. Elas dizem, que mensagem maravilhosa, mas daqui a pouco elas ouvem uma notícia na televisão e o desespero começa de novo. Aleluia, precisamos ser conscientes do que nos pertence. E assim não vamos abandonar a nossa fé. Palavra do Senhor. Glória a Deus, Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Esse é o programa Virtude do Espírito, né? Pela 88.7 FM. Estamos nesse chamado aí, nesse propósito, para estarmos honrando esse programa hoje. É um valor alto que temos que honrar. E em meio a tantas dificuldades não podemos deixar. Não podemos sacrificar a vontade de Deus, como foi ministrado aí. E eu só posso permanecer no rádio se você vier nessa fé. Eu queria chamar você para vir conosco. Ligue para nós. Aleluia. 992-61-6263. Esse é o número. Você vai ligar para nós. Você que está em outro estado, para o nosso WhatsApp aparecer, você tem que colocar o nosso DDD, que é o 92 992 61 6263, e nos ajude a manter essa obra no rádio, para que possamos estar ministrando também aqui por intermédio da página da igreja. Todos os dias transmitimos, e eu tenho certeza que muitas pessoas são fortalecidas para a salvação. Então nos ajude, vem conosco. Pastor, eu quero devolver meu dízimo. Pastor, eu quero plantar uma semente, quero depositar. Você vai fazer, tá bom? Então é isso, Deus abençoe você.